Cabecinha tá achando que isso vai ficar assim? Ele me paga, eu vou descontar o que ele fez comigo. Quando o Cabecinha for sentar na cadeira, vai ter barulho de pum e todo mundo na sala vai achar que foi ele que peidou. Fala aí, copywriter! Nessa segunda aula você vai aprender outros 4 princípios do copywriter que você precisa seguir para ter sucesso nas suas comunicações. Nessa aula você vai aprender sobre os princípios da comunicação. Então vamos lá, bem rapidinho. O quinto princípio do copywriter e o primeiro da comunicação é: crie conexão imediata com o seu ouvinte, com o seu prospecto. A primeira coisa que você tem que fazer na sua comunicação é deixar a pessoa confortável em relação a você. Isso aumenta a confiança que a pessoa tem em você e, em consequência disso, ela se abre para receber sua mensagem. Para você criar essa conexão imediata e deixar seu prospecto confortável com a sua comunicação, você deve fazer o que na programação neurolinguística é chamada de rapport. E existem várias formas de você fazer o rapport. Como o nosso foco é vendas pela internet, a forma mais fácil de você fazer o rapport com o seu prospecto é justamente usando as palavras-chave dele. Para você fazer o rapport usando as palavras-chave do seu prospecto, você precisa entender que existem 3 canais de comunicação: visual, que é comunicado através daquilo que a pessoa vê; auditivo, que é comunicado através daquilo que a pessoa ouve; e sinestésico, que é comunicado através daquilo que a pessoa sente. Com exceção das pessoas que têm deficiência, todos nós temos esses 3 canais de comunicação. Entretanto, cada indivíduo tem seu canal de comunicação preferido. Alguns preferem se comunicar através do canal visual, outros através do canal auditivo, e tem aqueles que preferem pelo canal sinestésico. Então, por exemplo, uma pessoa que prefere se comunicar através do canal visual, as informações que ela recebe e transmite estão diretamente ligadas à percepção visual. Inclusive, em suas palavras, elas tendem a usar palavras que estão relacionadas à visão, como por exemplo: isso ficou bem claro, eu vejo que você está aprendendo muito com esse curso, etc. Da mesma forma acontece com quem prefere usar o canal auditivo e o canal sinestésico. Isso se chama sistema representacional, ou seja, a pessoa representa o mundo exterior através de um desses canais de comunicação. É como Richard Bandler, o criador da PNL, ele diz neste livro, A Engenharia da Persuasão. Na página 37 ele fala: os sistemas representacionais são a primeira escolha dos comunicadores de sucesso. Realmente prestar atenção às menores coisas no processo é um bom começo. Um dos meios mais fáceis de começar a exercer influência é prestar atenção nos sistemas representacionais do cliente. Para você fazer com que as pessoas se sintam confortáveis com a sua comunicação, você tem que expressar suas ideias, as suas palavras, no mesmo canal representacional do seu cliente. Porque assim, vocês vão estar falando a mesma língua e sua mensagem ela vai ser muito mais compreendida. Além disso, as palavras elas têm conceitos únicos, mas significados diferentes de pessoa para pessoa. Você pode usar uma palavra para descrever uma situação e outra pessoa pode usar uma palavra totalmente diferente para descrever a mesma situação. Por exemplo, uma pessoa pode falar que todos os cachorros são grandes. Se você disser não, todos os cachorros são pequenos, grande, pequeno, apesar dessas duas palavras terem o mesmo conceito, elas podem ter significados diferentes. Tudo depende da referência e do contexto que cada uma das duas pessoas tem na cabeça. Então, para você ter uma maior conexão com o seu prospecto e fazer ele entender sua mensagem claramente, você tem que usar as palavras que ele tem como referência para falar sobre aquelas determinadas situações. Carrie Johnson, um dos maiores oradores e consultores de venda dos Estados Unidos, neste livro aqui, A Mágica de Vender, na página 94, ele fala: as pessoas compram o que elas mesmas se ouvem dizer, não o que o vendedor fala. Fazer isso vai fortalecer ainda mais a conexão entre você e seu prospecto. E ele vai atribuir muito mais confiança e competência a você. Ele vai ficar muito mais receptivo à sua mensagem. Inclusive, o 6º princípio do copywriter, ele segue a mesma linha de raciocínio. Nunca coloque nada de novo na cabeça das pessoas. Você tem que trabalhar com o que a pessoa já tem dentro da mente dela. Lembre-se sempre disso, eu vou repetir, trabalhe sempre com aquilo que as pessoas já têm dentro da sua cabeça. Dessa forma, você consegue entrar muito mais fácil na mente dela. E depois que você está lá, você consegue acompanhar aquela pessoa até a sua própria percepção. Além disso, se você usar o que as pessoas já têm na cabeça delas, você consegue ancorar o valor percebido de um produto que já existe no mercado em um produto que você está criando. E isso é
foda. Henry Ford, ele usou isso com muita maestria quando ele foi apresentar o automóvel para as pessoas. Ele não chegou falando, esse aqui é o automóvel, saia já da sua casa e compre um para você. De jeito nenhum, ele tinha perspicácia nas palavras, nas estratégias, na sua comunicação. Ele usou o que as pessoas já tinham como informação na cabeça delas e acompanhou até a sua própria percepção. Ele apresentou o automóvel dizendo, isso é uma carroça sem cavalo, e eu o chamo de automóvel. Fazendo isso, ele conseguiu ancorar os benefícios da carroça em um automóvel, e ainda apresentou mais benefícios que estavam além daqueles que já existiam na carroça. Ele entrou na mente da pessoa e acompanhou ela até sua própria percepção. Quando ele fez isso, ficou muito mais fácil da pessoa se abrir para ele, porque ele não estava falando de uma coisa de outro planeta, que a pessoa nem fazia ideia que existia. Ele estava trabalhando com o que a pessoa já tinha na cabeça dela. Steve Jobs fez isso muito bem para vender o iPhone. Ele ancorou os benefícios de um iPod, de um telefone e de uma internet em um único dispositivo, e ele chamou isso de iPhone. A vingança tarda, mas não falha! Poxa, Locutor, eu não acredito que você fez isso, cara. Fiz achando bom! Logo você, o aluno mais exemplar da sala. Qual que é o exemplo que você vai passar para os nossos coleguinhas? Pelo menos me pede desculpa para passar o bom exemplo, né? Nossa, cabecinha, não achei que eu ia dar um mau exemplo não. Me desculpe, eu tô tão arrependido. Tudo bem, Locutor, vem cá me dar um abraço. Agora ele vai ver. Como você é legal, cabecinha. Agora, o sétimo princípio do copywriter tem muito a ver com o que o Henry Ford e o Steve Jobs fizeram. Conte histórias e metáforas e faça analogias. Henry Ford fez uma analogia entre uma carroça e um automóvel. Steve Jobs fez uma analogia do iPod, da internet e do telefone no iPhone. Cara, o cérebro adora comparar e categorizar tudo que ele vê pela frente. Dessa forma, ele tem muito mais facilidade de trabalhar com as informações. Usar metáforas, contar histórias e fazer analogias faz com que as pessoas entendam melhor a sua mensagem. É como Carrie Johnson fala na página 84 do livro A Mágica de Vender. Uma metáfora é qualquer figura de linguagem ou história que faz com que seus ouvintes se identifiquem com suas ideias. Eles literalmente se veem, ouvem ou se sentem no que você está descrevendo. Essa identificação não só os ajuda a compreender suas ideias muito mais rápido, como gera emoção e realmente os faz prestarem atenção no seu produto. Os maiores copywriters do mundo, eles usam histórias, metáforas e analogias nas suas comunicações. Eles sabem que eles fazendo isso, eles conseguem fascinar seus ouvintes. E eles conseguem até mesmo transformar um assunto chato em uma conversa interessante. Agora, as metáforas, analogias, elas são muito mais interessantes se você consegue contextualizá-las no ambiente em que o seu prospecto já está familiarizado. Por exemplo, se você vende produto na internet e no tempo livre você gosta de jogar futebol ou assistir futebol, e se eu quiser transmitir para você a importância do copywriting para as vendas, eu poderia dizer o seguinte: você sabe que no futebol um único jogador não ganha jogo, né? Quem ganha jogo é o coletivo. Agora, um único jogador tem o poder de aumentar a força e a qualidade do coletivo. E nós podemos ver isso claramente na seleção brasileira quando joga com o Neymar ou quando joga sem o Neymar. O Brasil fica muito mais forte com o Neymar. Quantas e quantas vezes ele já salvou a seleção brasileira de uma derrota? Ou já deu uma vitória para nós? Fica claro que um jogador muda tudo. E da mesma forma é com as vendas. O copywriting sozinho não vai fazer você ganhar o jogo. Mas você colocando o copywriting em campo, você tem o poder de aumentar a qualidade da sua comunicação e o poder da sua equipe. O que eu fiz aqui? Eu contextualizei a minha metáfora em uma atividade que você já está familiarizado. Mostrei a importância de um jogador para a equipe e associei o copywriting a esse jogador. Você com certeza conseguiu compreender muito melhor a minha mensagem do que se eu virasse para você e falasse: o copywriting tem o poder de aumentar a qualidade da sua comunicação. Isso não despertaria nenhuma emoção e você não teria o mesmo nível de compreensão. É como o Gary Klein fala no livro Fontes do Poder, na página 239. Uma metáfora utiliza um domínio de base, um domínio familiar, para alcançar a consciência da situação, isto é,
para interpretar e compreender a situação. As metáforas, elas alteram o modo como vemos e percebemos uma situação. Donald Moyen, ele deixa isso bem claro no livro Modernas Técnicas de Persuasão. Na página 146, ele fala o seguinte: a única maneira de entender a experiência de qualquer outro ser humano é relacioná-la com a sua experiência real ou desejada. As metáforas utilizadas em vendas funcionam bem porque elas o ajudam a visualizar e a realçar a experiência. Agora, é muito importante você entender isso que eu vou te dizer. Se você está familiarizado com futebol e eu faço a minha metáfora relacionada ao golfe, você não vai compreender a minha mensagem e a minha metáfora ela vai ser ineficiente. Então é muito importante você entender qual atividade o seu prospecto está familiarizado para que você consiga contextualizar a sua metáfora naquele ambiente, naquela atividade, beleza? Agora, todas as vezes que você for comunicar com o seu prospecto, você tem que usar palavras emocionais. E esse é o 8º princípio do copywriter. Use palavras emocionais para despertar emoções específicas no prospecto. Cada palavra desperta uma âncora emocional, elas são como símbolos. No 5º princípio do copywriter, você aprendeu que as palavras elas têm conceitos iguais, mas significados diferentes de pessoa para pessoa, certo? Esses significados, eles fazem as palavras terem emoções diferentes. Ou seja, algumas pessoas vão se sentir bem ouvindo a palavra cachorro e outras pessoas vão se sentir mal ouvindo a mesma palavra. Isso depende do contexto e da referência que cada pessoa tem daquela palavra na cabeça dela, ok? Agora, independente das palavras terem significados diferentes e transmitirem emoções diferentes de pessoa para pessoa, existem algumas palavras específicas que geram a mesma emoção em praticamente todas as pessoas. Essas são as chamadas palavras emocionais. São palavras que você consegue prever a emoção que vai gerar na pessoa. E isso na grande maioria das vezes, tá? Não funciona 100% das vezes com todo mundo. Aliás, nenhuma técnica de persuasão e influência vai funcionar 100% das vezes com todo mundo. Isso é muito relativo. Porém, se a técnica funciona em 80% dos casos, quando nós usamos, nós temos 80% de chance que nossa comunicação atinja o objetivo pretendido. E isso é muito melhor do que se você não tiver técnica nenhuma, não é mesmo? Agora, Curtin Mortensen, no livro A Máxima Influência, na página 123, ele fala o seguinte: persuasores bem-sucedidos sabem exatamente como usar as palavras certas para obter a resposta desejada de seus interlocutores. E na página 128 ele afirma que a escolha de palavras no marketing, na publicidade, na propaganda é absolutamente crucial. Até na área de teste de anúncios, cada expressão importa muito. Aliás, quando escrevemos um e-mail ou uma carta, cada palavra escrita é capaz de atrair ou afastar o leitor. Portanto, utilize sempre palavras que aumentam a curiosidade, atraiam a atenção e desencadeiam emoções positivas em seu contato. Certo, mas quais são essas palavras emocionais que você deve usar nas suas comunicações? Eu vou passar alguma delas aqui para você. Descobrir, segredo, revelar, todas essas despertam o gatilho da curiosidade. Simples, fácil, acessível, essas palavras elas despertam o gatilho da simplicidade. Garantido, provado, seguro, despertam o gatilho da segurança. Economia, grátis, promoção, despertam o gatilho da ganância. E assim sucessivamente. Tem uma porrada de palavras emocionais por aí. Sempre nas suas comunicações que você quiser induzir emoções específicas, você deve usar as palavras emocionais. Fechou? Agora, antes da gente finalizar essa aula, vamos relembrar os 4 princípios que você aprendeu aqui. Crie conexão imediata com o seu prospecto, nunca coloque nada de novo na cabeça das pessoas, conte histórias, metáforas e faça analogias, e use palavras emocionais para despertar emoções específicas no prospecto. Então é isso aí, nos vemos na próxima aula, onde você vai aprender a primeira parte dos princípios estratégicos. Eu fico por aqui, um forte abraço pra você e... tchau, tchau! Ai, ai, esquisitinho, por que você deu um chute no meu bumbum? O cabecinha me paga! Isso foi só o começo, louco torto. Como eu sou maligno!